Ele apareceu numa tarde qualquer. Não era seu, não havia sido chamado. Simplesmente estava ali, sentado na sua varanda como se aquele sempre tivesse sido o lugar dele, olhando para você com uma familiaridade que gelava o sangue, como se reconhecesse algo que você havia esquecido há muito tempo. Você tentou espantá-lo, afinal, não queria um gato, não tinha tempo, dinheiro ou paciência para mais uma responsabilidade. Mas ele permaneceu, não insistindo, não implorando, apenas esperando, com aquela paciência infinita de quem sabe que o tempo não é linear, de quem entende que alguns reencontros são inevitáveis. Pitágoras, o filósofo dos números e da harmonia universal, conhecia este mistério melhor que qualquer mortal de sua época. Para ele, a alma não era propriedade do corpo, era viajante eterna, migradora, capaz de habitar múltiplas formas ao longo de existências sem fim. Reconheci a voz de um amigo querido. Ele disse certa vez, no miado de um gato que chorava na rua. Não era metáfora, era memória. Existe algo no olhar do seu gato que desarma todas as suas defesas racionais. A forma como ele te observa não é curiosidade animal, é reconhecimento, como se por trás daqueles olhos ambarinos houvesse alguém que já te conheceu quando você tinha outro nome, outro rosto, outra vida. Você tenta ignorar essa sensação, afinal, é absurda. Gatos são apenas gatos. Mas então, ele faz algo que para sua respiração, deita-se exatamente no lugar onde você sempre quis que alguém se deitasse. Ou aparece nos momentos em que você mais precisa de silêncio. Ou te olha daquele jeito quando você está prestes a tomar uma decisão terrível, como se dissesse, sem palavras, você já cometeu esse erro antes. A teoria pitagórica da metempsicose não fala apenas de evolução espiritual, fala de encontros que transcendem o tempo linear, de vínculos que a morte não consegue romper, de almas que se reconhecem através de véus de carne, pelos e memórias aparentemente perdidas. Talvez seu gato não seja apenas um animal que decidiu te adotar. Talvez seja alguém que já caminhou ao seu lado quando vocês dois tinham pernas humanas. Alguém que retornou numa forma diferente para continuar uma conversa interrompida pela última encarnação. Pitágoras sabia que a alma carrega impressões de todas as suas jornadas e que estas impressões podem ser ativadas por encontros aparentemente casuais, com seres que compartilharam conosco outras experiências de existência. Seu gato te escolheu por uma razão que sua mente nunca compreenderá completamente. Mas sua alma sabe. Sua alma sempre soube. Na escola pitagórica de Crotona, os discípulos aprendiam que a morte era apenas mudança de roupa. A alma, ensinava o mestre, é como um ator que interpreta múltiplos papéis numa peça sem fim. Ora protagonista, ora coadjuvante, ora humano, ora animal, mas sempre a mesma essência consciente, experimentando diferentes aspectos da existência universal. Esta visão revolucionária transformava completamente a relação com os animais. Não eram criaturas inferiores destinadas a servir os humanos. Eram companheiros de jornada em diferentes estágios da mesma peregrinação espiritual. O gato que hoje dorme em sua cama pode ter sido em vida anterior seu irmão, seu professor, seu melhor amigo. Pitágoras desenvolveu esta compreensão através de experiências diretas que seus contemporâneos consideravam impossíveis. Certa vez, caminhando pelas ruas de Samos, ouviu um cão sendo espancado e gritou para que parassem. É a alma de um amigo, reconheço sua voz no latido. Para ele, não era alucinação ou fantasia, era memória desperta, a capacidade de ver além das formas temporárias e reconhecer a consciência eterna que as habitava. Os gatos, segundo a tradição pitagórica, possuem uma qualidade particular que os torna especialmente aptos a carregar memórias de vidas passadas.
a capacidade de existir simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade. Um gato, observava Pitágoras, nunca está completamente presente nem completamente ausente. Habita fronteiras, e quem habita fronteiras pode acessar territórios que outros não conseguem alcançar. Esta observação explica por que seu gato às vezes parece estar olhando para algo que você não consegue ver. Por que seus olhos se fixam em pontos vazios da casa, como se houvesse presenças invisíveis ali? Ele não está vendo fantasmas, está acessando camadas de memória que sua mente humana bloqueou por autoproteção. A ferida arquetípica que Pitágoras identificava na condição humana era o que ele chamava de amnésia espiritual. A incapacidade de lembrar vidas anteriores que criava uma sensação constante de incompletude. Os humanos viviam com a sensação de que algo estava faltando, mas não sabiam identificar o quê. Procuravam fora de si aquilo que tinham perdido na passagem entre encarnações. Seu gato não sofre desta amnésia. Quando ele te olha com aquela intensidade perturbadora, está vendo não apenas quem você é agora, mas quem você foi antes. As camadas de personalidade que você acumulou em diferentes vidas, os medos que trouxe de experiências passadas, os talentos que se manifestam sem explicação aparente, os vínculos afetivos que parecem ter raízes mais profundas que o tempo presente. Por isso, alguns gatos desenvolvem comportamentos aparentemente inexplicáveis com seus humanos. Podem demonstrar proteção excessiva em situações que não representam perigo real, porque recordam, em algum nível, situações passadas onde falharam em proteger aquela alma querida. Podem mostrar aversão a certas pessoas sem motivo aparente, porque reconhecem energias que causaram sofrimento em outras encarnações. A tradição pitagórica ensinava que estes comportamentos não eram coincidências ou projeções humanas. Eram manifestações de uma sabedoria que transcende a experiência atual. O animal lembra o que o homem esqueceu, Pitágoras costumava dizer. Por isso pode ser seu guia de volta à própria história. Quando seu gato aparece exatamente no momento em que você mais precisa de companhia silenciosa, não é sincronicidade, é reconhecimento. A mesma alma que já te consolou em outras formas, em outros tempos, respondendo ao mesmo chamado íntimo que ecoou através de múltiplas existências. A amnésia espiritual humana era, para Pitágoras, um mecanismo necessário, mas doloroso. Necessário porque carregar conscientemente o peso de múltiplas vidas seria insuportável para a mente humana. Doloroso porque criava a ilusão de separação entre seres que, na verdade, compartilhavam histórias profundas de amor, perda, crescimento conjunto. Seu gato serve como ponte entre estas duas realidades. Ele lembra o suficiente para reconhecer, mas não tanto que fique paralisado pela complexidade emocional de relacionamentos multidimensionais. Pode oferecer o que você mais precisa, a sensação de ser conhecido verdadeiramente, sem exigir que você compreenda intelectualmente a natureza deste conhecimento. Pitágoras observava que muitas pessoas desenvolviam vínculos instantâneos e inexplicáveis com certos animais, precisamente porque estas almas já haviam caminhado juntas antes. O amor à primeira vista, ele ensinava, é apenas memória despertando. Não se apaixonamos pelo desconhecido. Reconhecemos o familiar vestindo novas roupas. Esta compreensão oferecia tanto consolo quanto responsabilidade. Consolo porque revelava que ninguém estava verdadeiramente sozinho, que os vínculos de amor transcendiam as limitações de uma única vida. Responsabilidade porque indicava que cada encontro com uma alma familiar era a oportunidade de curar feridas antigas, completar lições inacabadas, evoluir juntos em direção à sabedoria maior. Catherine vivia sozinha há 15 anos quando Shadow apareceu. Literalmente, apareceu.
Numa manhã de inverno, ela abriu a porta e encontrou um gato preto sentado no corredor, como se tivesse sido deixado ali durante a noite. Não havia sinais de como havia chegado. O prédio era fechado, o porteiro não havia visto nada, os vizinhos negavam qualquer envolvimento. Shadow simplesmente estava ali. O mais perturbador não era sua chegada misteriosa, mas seu comportamento. Desde o primeiro dia, Shadow se comportava como se conhecesse cada canto do apartamento. Nunca explorou, nunca se perdeu, nunca precisou de período de adaptação. Ia direto para os lugares que Catherine considerava mais íntimos. Sua poltrona de leitura, o canto da cama onde ela dormia, o pequeno altar onde guardava fotos de família morta. Mas era o olhar que mais a inquietava. Shadow a observava com uma intensidade que parecia atravessar camadas de tempo, especialmente quando Catherine estava triste ou preocupada. Nessas horas, ele se aproximava devagar e a encarava por longos minutos, como se tentasse comunicar algo urgente que ela não conseguia compreender. Uma noite, Catherine sonhou com sua irmã gêmea, morta aos 7 anos em acidente de carro. No sonho, a irmã dizia: "Eu voltei, Cat, só não da forma que você esperava." Catherine acordou sobressaltada e encontrou Shadow sentado na cama, observando-a com aqueles olhos que pareciam carregar séculos de saudade. Foi quando ela compreendeu, numa clareza que gelava os ossos, que alguns retornos acontecem em formas que a mente nunca aceitaria, mas que o coração reconhece instantaneamente. Daniel estava passando pela pior fase de sua vida quando Luna se instalou em seu quintal. Desempregado há meses, enfrentando o divórcio complicado, perdendo lentamente a vontade de continuar. Luna era uma gata cinza que apareceu numa tarde chuvosa e decidiu que aquele território agora lhe pertencia. Daniel tentou ignorá-la, mas ela persistia, não pedindo comida ou carinho, apenas presente. Sempre ali quando ele chegava do mais um dia frustrante de procura por emprego. Luna desenvolveu um hábito peculiar que perturbava Daniel profundamente. Toda vez que ele considerava desistir de algo, de procurar trabalho, de lutar na justiça, de tentar reconstruir a vida, ela aparecia do nada e se posicionava entre ele e a porta, não impedindo fisicamente sua saída, mas criando uma presença que o forçava a reconsiderar. O mais estranho era como Luna sempre sabia. Daniel podia estar fingindo normalidade, mantendo a fachada de que estava lidando bem com tudo. Mas nos momentos exatos em que pensava, não aguento mais, Luna materializava ao seu lado, como se ela tivesse acesso direto aos cantos mais escuros de seus pensamentos. Uma noite, após mais uma entrevista humilhante, Daniel se sentou na cozinha, considerando seriamente acabar com tudo. Não havia falado com ninguém sobre essas ideias. Não havia dado sinais externos. Mas Luna apareceu, pulou em seu colo e começou a ronronar com uma intensidade que parecia vir de muito mais profundo que seu pequeno corpo felino. Daniel sentiu, naquele ronronar, algo que não conseguia nomear. Uma familiaridade, uma segurança. Como se alguém que o conhecia muito bem estivesse dizendo: "Eu já te ajudei antes, posso ajudar de novo." Sofia tinha fobia inexplicável de gatos desde criança. Não conseguia estar no mesmo ambiente que eles sem entrar em pânico. Nunca havia sido atacada, nunca havia tido experiência traumática. Simplesmente sentia terror visceral na presença felina, até Phantom chegar. Phantom era um gato persa que pertencia à sua nova vizinha, mas que passou a frequentar o jardim de Sofia diariamente. No início, ela fechava todas as janelas quando o via se aproximando, mas Phantom persistia, não tentava entrar na casa, não fazia barulho, apenas se sentava no jardim e esperava, observando a casa com paciência infinita.
Aos poucos, Sofia começou a observá-lo de volta. Havia algo em seus movimentos que lhe era familiar. A forma particular como ele inclinava a cabeça, o jeito de se esticar ao sol, o padrão de suas caminhadas pelo jardim. Como se ela já tivesse visto aqueles gestos antes, mas não conseguisse lembrar onde. A revelação veio numa sessão de hipnose regressiva que Sofia fez para tentar entender sua fobia. Durante a sessão, emergiu a memória de uma vida onde ela havia sido um gato doméstico que morreu de forma traumática, traído por humanos que amava. A fobia não era medo de gatos, era medo de ser novamente vulnerável, de confiar novamente apenas para ser abandonada. Quando Sofia abriu os olhos após a sessão, compreendeu por que Phantom esperava no jardim todos os dias. Ele não estava tentando entrar em sua casa. Estava oferecendo a oportunidade de curar uma ferida que atravessava encarnações. De aprender novamente que nem todos os vínculos terminam em traição. Marcos era professor de história antiga quando Athena decidiu que ele seria seu humano. Athena era uma gata que vivia nos arredores da universidade, meio selvagem, evitando contato com pessoas. Mas começou a segui-lo após suas aulas, sempre mantendo distância respeitosa. Marcos tentava ignorá-la, mas ela persistia, dia após dia, aula após aula. O que mais intrigava Marcos era a timing de Athena. Ela aparecia apenas quando ele estava ensinando sobre filosofia grega antiga, nunca durante aulas de história romana ou medieval, como se algo naquele conteúdo específico a atraísse. Marcos começou a notar que Athena se posicionava sempre de forma a ter visão da lousa quando ele falava sobre Pitágoras. Uma tarde, explicando a teoria da metempsicose para uma turma desinteressada, Marcos sentiu um arrepio quando percebeu Athena sentada na janela, observando-o com atenção que nenhum de seus alunos demonstrava. Foi quando a certeza o atingiu como raio. Ela não estava apenas escutando sobre filosofia antiga, estava lembrando. Marcos passou a incluir Athena silenciosamente em suas aulas. Falava dirigindo-se ocasionalmente à janela onde ela se posicionava. E jurava que nos momentos em que citava textos pitagóricos sobre a eternidade da alma, via algo nos olhos de Athena que era mais que compreensão animal. Era reconhecimento. Pitágoras ensinava que a metempsicose não era apenas doutrina espiritual, mas ferramenta prática de cura. Quando reconhecemos em um animal uma alma familiar, ele explicava aos discípulos mais avançados, não estamos alimentando fantasia, estamos acessando camadas de memória que podem resolver conflitos de múltiplas existências. A tradição pitagórica desenvolveu práticas específicas para trabalhar conscientemente com estes reconhecimentos. Uma delas era a contemplação do olhar mútuo, sentar-se em silêncio com o animal e permitir que os olhos se encontrassem sem pressa, sem expectativas, apenas com abertura para qualquer memória que pudesse emergir. Durante estas sessões, muitos praticantes relatavam experiências que transcendiam a comunicação comum entre humano e animal. Flashes de imagens de outras épocas, sensações de já ter compartilhado experiências profundas, compreensões súbitas sobre medos ou afinidades inexplicáveis. Não eram alucinações, mas ativação de registros que a alma carrega de todas as suas jornadas. Seu gato serve como portal vivo para estas memórias. Quando ele te olha com aquela intensidade que parece atravessar o tempo, está oferecendo acesso a camadas de experiência que sua mente consciente bloqueou. Não porque estas memórias sejam perigosas, mas porque a psique humana precisa de proteção contra a complexidade emocional de múltiplas vidas simultâneas. A filosofia pitagórica ensina que estes encontros não são coincidências, mas oportunidades de evolução mútua. O gato que chegou à sua vida carregando memórias de quando vocês foram companheiros em outras formas,
pode estar oferecendo a chance de curar feridas antigas, completar lições inacabadas ou simplesmente renovar um vínculo que a morte temporariamente interrompeu. Existe uma prática pitagórica conhecida como diálogo silencioso que pode aprofundar esta reconexão. Consiste em reservar momentos diários para simplesmente estar presente com seu gato, sem distrações, permitindo que ele se aproxime ou se afaste conforme sua vontade. Durante estes momentos, muitas pessoas relatam sensações de comunicação telepática, onde pensamentos e emoções são compartilhados sem necessidade de palavras. O animal lembra porque não desenvolveu a neurose humana de duvidar de suas percepções, explicava Pitágoras. Seu gato não questiona as memórias que emergem quando olha para você. Não analisa se são reais ou imaginárias, segundo padrões racionais. Simplesmente permite que as informações fluam e age de acordo com esta sabedoria intuitiva. Por isso, alguns gatos desenvolvem comportamentos que parecem sobrenaturais, mas que, na perspectiva pitagórica, são apenas naturais. Podem se posicionar de forma protetiva quando você está prestes a tomar decisões que repetem erros de vidas passadas. Podem evitar certas pessoas que sua alma reconhece como problemáticas, mesmo que sua mente consciente não detecte sinais de perigo. A reconexão consciente com estas memórias pode transformar profundamente sua compreensão de si mesmo. Talentos inexplicáveis podem revelar origens em outras encarnações. Medos irracionais podem ser compreendidos como ecos de traumas antigos. Afinidades instantâneas com certas pessoas ou lugares podem ser reconhecidas como reencontros de almas familiares. Pitágoras observava que muitas doenças físicas ou perturbações emocionais tinham raízes em conflitos não resolvidos de vidas anteriores. A alma carrega feridas através de múltiplas encarnações. Ele ensinava, até encontrar os meios de curá-las. Seu gato pode ser um destes meios. Sua presença constante, seu amor incondicional, sua capacidade de permanecer ao seu lado, independentemente de suas circunstâncias, pode estar oferecendo a cura que você buscou através de múltiplas existências. A prática da gratidão retroativa era central nos ensinamentos pitagóricos sobre relacionamentos entre vidas. Consistia em agradecer não apenas pelo que o animal oferece na vida presente, mas por toda a história de companheirismo que pode ter precedido este encontro. Este reconhecimento fortalece o vínculo e acelera o processo de cura mútua. Existe também a possibilidade de que seu gato esteja cumprindo uma promessa feita em encarnação anterior. Almas que desenvolvem vínculos profundos frequentemente fazem compromissos de se reencontrar, de se proteger mutuamente, de continuar aprendendo juntas. A chegada aparentemente casual dele à sua vida pode ser o cumprimento de um acordo espiritual firmado em outras dimensões de existência. A responsabilidade que emerge desta compreensão é simultaneamente humilde e elevada. Humilde porque reconhece que você não é dono do gato, mas participante de uma jornada compartilhada que transcende hierarquias entre espécies. Elevada porque implica que cada momento de convivência é oportunidade de evolução espiritual mútua. Pitágoras ensinava que quando reconhecemos verdadeiramente um animal como alma familiar, nossa própria capacidade de amar se expande exponencialmente. Não amamos apenas a forma presente, mas toda a história de amor que pode ter precedido este encontro. E este amor expandido tem poder de transformar não apenas nossa relação com aquele ser específico, mas nossa relação com toda a vida consciente. O silêncio compartilhado com seu gato pode ser uma das formas mais profundas de oração que existem.
Não oração dirigida a divindades distantes, mas comunhão direta entre fragmentos da mesma consciência universal que se reconhecem através de formas temporárias diferentes. Nestas comunhões silenciosas, a ilusão da separação se dissolve e a verdade da unidade essencial se revela. Há uma história que os últimos discípulos de Pitágoras preservaram em segredo, transmitindo-a apenas oralmente, através de gerações de iniciados. Conta sobre um gato que vivia no templo de Crotona e que se comportava de forma tão peculiar que chamava a atenção até do próprio mestre. O gato aparecia apenas durante as aulas sobre metempsicose. Sentava-se sempre no mesmo lugar, observando Pitágoras com atenção que superava a de muitos discípulos humanos. Quando o filósofo falava sobre a eternidade da alma, o animal emitia sons baixos que pareciam comentários aprovadores. Quando descrevia as jornadas da consciência através de múltiplas formas, o gato se aproximava e tocava levemente a toga do mestre com a pata. Pitágoras passou meses observando este comportamento, até que, numa tarde de outono, olhou nos olhos do animal e teve uma revelação que o abalou profundamente. Reconheceu ali a alma de seu primeiro professor de matemática, o sábio Anaximandro, que havia morrido décadas antes. Não era semelhança ou projeção, era reconhecimento direto, alma identificando alma através do véu da forma física. A partir daquele dia, Pitágoras passou a incluir o gato silenciosamente em suas aulas mais avançadas. Dirigia-se a ele ocasionalmente como se fosse um colega capaz de compreender as sutilezas da doutrina esotérica. E quando o animal morreu, anos depois, Pitágoras declarou 3 dias de luto no templo, afirmando que haviam perdido não um animal, mas um mestre disfarçado. Esta história revela o núcleo mais profundo dos ensinamentos pitagóricos sobre a relação com animais. Não são encontros casuais, mas reencontros orquestrados por uma sabedoria que transcende a compreensão temporal. Cada olhar que seu gato dirige a você pode ser um professor antigo verificando seu progresso. Cada ronronar pode ser um irmão de alma celebrando o reencontro. Cada momento de silêncio compartilhado pode ser uma conversa profunda, acontecendo em níveis que sua mente consciente não consegue acessar. Você que sente essa familiaridade inexplicável quando olha nos olhos do seu gato, que percebe como ele te conhece de formas que desafiam a lógica, que experimenta momentos de reconhecimento mútuo que transcendem a comunicação comum entre espécies. Você está participando de um dos mistérios mais sagrados da existência, o retorno de almas queridas em formas novas para continuar jornadas antigas. Seu gato não é apenas um animal que escolheu viver com você. É um companheiro de múltiplas existências que encontrou uma forma de retornar à sua vida. Talvez tenha sido seu irmão numa encarnação onde vocês eram ambos humanos. Talvez seu melhor amigo numa vida onde vocês corriam juntos pelas florestas, numa forma que a história não registrou. Talvez seu professor numa existência onde ele te ensinou lições que sua alma ainda carrega, mesmo que sua mente tenha esquecido. A amnésia espiritual que caracteriza a condição humana é simultaneamente proteção e limitação. Proteção porque carregar conscientemente o peso emocional de múltiplas vidas seria insuportável. Limitação porque impede o reconhecimento consciente de vínculos que transcendem o tempo linear. Mas existem momentos de graça onde esta amnésia se desfaz temporariamente. Momentos onde olhamos nos olhos de um animal e sentimos algo que vai muito além do afeto presente. Uma saudade que não tem explicação temporal. Um amor que parece ter raízes mais profundas que qualquer experiência desta vida. Uma certeza inexplicável de que este encontro não é o primeiro, nem será o último.
Pitágoras ensinava que estes momentos de reconhecimento são presentes da própria consciência universal. Lembretes de que nada que verdadeiramente amamos se perde para sempre. Que os vínculos forjados no amor transcendem as limitações da forma física. Que a morte é apenas intermissão numa peça que continua através de múltiplas encarnações. Quando seu gato partir, porque todos partem antes de nós, ensinando-nos sobre desapego e renovação, você saberá que não está perdendo apenas um companheiro. Está se despedindo temporariamente de uma alma que já caminhou com você através de eras e que encontrará formas de retornar quando os caminhos de vocês precisarem se cruzar novamente. A próxima vez que ele te olhar com aquela intensidade que parece atravessar séculos, permita-se reconhecer o que sua alma sempre soube. Vocês já se conhecem há muito mais tempo do que esta vida permite lembrar. E continuarão se conhecendo por muito mais tempo do que esta existência pode conter. O mistério não é que alguns animais pareçam nos conhecer profundamente. O mistério é que a amnésia humana nos impeça de reconhecer, na maioria das vezes, o quanto nós os conhecemos também. Curte se você sente que ele te conhece desde sempre. Comenta se já teve a sensação de reencontro com um animal. E compartilha com quem ainda acredita que alguns olhares são só olhares.